O incendiário do sistema! Olá, como vai? Tudo bem? Eu espero que sim, que todos estejam bem, na presença do Altíssimo. Um abraço para todos os irmãos e ouvintes que assistem o canal do Paulinho Gatebreu, o canal do Servo de Alvo, aqui no Brasil e também no mundo. Estava meditando com os irmãos essa semana acerca do anunciar o reino de algo na terra. Olha só. O reino de algo, a mensagem de algo, ela é dura, ela é verdadeira e ela é forte. E para se anunciar, tem que ter muita ousadia, muita coragem e unção do alto, um poder das alturas lá do paiol. Mas além de todas essas coisas, nós temos que ter condições terrenas para administrar a mensagem do Altíssimo aqui na terra. Aí eu estava conversando com o irmão, sabe o quê? E com alguns irmãos ontem, em um CD. Eu estava conversando o seguinte, que para anunciar algo hoje tem que ser, no mínimo, o microempresário. Para anunciar algo hoje, no mínimo, tem que ser um microempresário e, no máximo, um mega empresário. Por que um microempresário ou mega empresário? Eu estou falando, primeiro ponto do trabalho. Porque se for levar para o segundo ponto, até um desempregado, um qualquer, ele pode anunciar o reino de algo. Mas um desempregado mesmo, não é o que está procurando emprego, não. É o que está desempregado mesmo, não está nem aí para a vida. Não está nem aí para emprego, nem para trabalhar para ninguém. Entendendo? Ele pode anunciar. Mas no ponto de vista trabalhista, do ponto de vista, o cara tem que ser pelo menos empresário ou microempresário. Por quê? Porque o microempresário ou empresário, ele é dono de si. Ele é o patrão, ele é o dono da empresa. Ele não é o empregado. Tá entendendo? Ele não é empregado. Então ele pode falar do reino de algo com poder e com muita ousadia, combatendo as religiões, porque não vai dar nada para ele. Mas o cara que é empregado, quando ele fala do reino do Altíssimo e combate as religiões, combate a idolatria e combate a vida errada da população mundial, aí ele está colocando o seu emprego em risco. Sabe por quê? Porque a maioria dos donos de empresa, a maioria dos gerentes, a maioria dos chefes de empresa não gostam de ouvir a verdade de algo. E quando ele entra nas redes sociais que vê um servo de algo que é funcionário daquela empresa, combatendo os ídolos satânicos, combatendo as religiões, combatendo o catolicismo, combatendo o espiritismo, combatendo o cristianismo, combatendo o judaísmo, combatendo a Umbanda, a Quimbanda, o satanismo e outras religiões macabras que adoram a Satanás de forma diferente, no chamar, no pronunciar, no invocar e no adorar e no cultuar, aí ele quer botar o cara pra fora. Ele já começa a botar olho no cara, já começa a ficar como o Shaul ficou com o Dawood, sob suspeita. Ele já começa a ficar de olho no cara. Rapaz, esse cara aqui, ele é funcionário da empresa. Olha o que ele tá falando. Ele tá falando que os homens têm que deixar a idolatria, abandonar a religião e adorar ao Altíssimo Yahweh. Ele está dizendo que as igrejas evangélicas tudo adora Satanás, a igreja católica adora Satanás, o espiritismo adora Satanás, o candomblé adora Satanás. Como é que pode? Eu sou candomblessista, ou eu sou umbandista, ou eu sou católico, ou eu sou evangélico, eu sou pastor de igreja. Como é que um cara desse, que é funcionário da empresa,
da minha empresa ou da empresa que eu sou gerente, que eu sou chefe, que eu sou encarregado, está falando uma coisa dessa? Então fica complicado, mesmo. Fica complicado. Eu conheço vários irmãos e irmãs que perderam seu emprego porque falaram a verdade de algo nas redes sociais. Então tem que ser empresário, tem que ser dono de empresa. Tem que ter uma estrutura financeira grande e boa para se sustentar. Porque se você for empregado, trabalhar em uma empresa, você não consegue falar da verdade de algo porque os líderes vão querer ficar de olho em você e ameaçar o seu emprego. Você está pondo seu emprego em risco e em ameaça. Então tá complicado as pessoas falar de algo hoje. Aí eu conheço irmãos que estão falando de algo assim, passando a mão na cabeça, com medo de perder o emprego, porque já perdeu outros empregos, e aí conseguiu esse, aí só vou pegar leve agora, porque eu posso perder o emprego. Como também teve irmãos que saiu do emprego porque falou de algo, falou a verdade, combateu as religiões, combateu o pecado, e aí abriu uma mini empresa e agora lasca-lhe a madeira, escracha nas religiões, e ainda escracha aqueles que botou ele para fora da empresa, não dá nada. Pega aquele gerentezinho que era da empresa que ele estava, pega aquele chefezinho, aquele supervisorzinho, aquele carregadozinho, aquele porteirozinho, tá entendendo? Aquele empresáriozinho, e aí, ó, dá-lhe de doer e ele não pode fazer nada, porque agora o cara é empresário, não depende mais de ninguém. Com esses irmãos que estão com seus empregos ameaçados porque falaram da verdade de algo e gerentes estão pegando no pé. Eu passei por isso. Eu era empregado e aí chegava nas redes sociais, ó, falava a verdade. Como a maioria das pessoas que são meus inscritos são conhecidos, muitos também lá no Facebook são meus amigos, e aí também caiu no ouvido de gerentes, muitos também são perus, são descarados, vai lá e entrega, ó o que o Gato Hebreu tá falando aqui, ó. E aí ficaram, ó. Quando eu saí do emprego, que não teve nada a ver com o Yahoo, eu fiquei de arrumar outro emprego. Aí um parente meu chegou pro patrão dele e disse: tem como arrumar um emprego aí para meu parente? Aí o patrão dele disse: não, porque ele é polêmico, ele baixa a espada, ele fala dos pastores, ele fala dos judeus, ele fala dos padres, eles falam dos padres chiqueiros, eles falam dos satanistas, eles falam dos maçônicos. Não tem como arrumar emprego para ele aqui não. E aí eu tive que abrir a minha própria empresa para poder continuar falando a verdade de algo. Então, eu defendo hoje os irmãos que não podem falar de algo por causa dos seus empregos. Eles têm que fazer uma forma de falar sem que as mensagens caiam no ouvido dos líderes, porque se caírem, os empregos deles estão ameaçados. Então, é uma verdade que eu falo que muitos não vão gostar, muitos não gostaram quando eu falei, muitos não gostam quando eu falo nas reuniões, e aqui também eu falo. Para se falar de algo, para se falar a verdade de algo, tem que ser empresário. Porque se for empregado, você corre risco. Tá entendendo? Ou seja, ou você monta uma empresa para você, ou você vai ter que evitar de falar de algo onde chegar. Vai ter que evitar de falar de algo em certas redes sociais. Você vê que o irmão entrou na empresa agora, um dos donos fez: fulaninho, ele... Como é que você sabe meu nome? Ah, que eu vi seu canal. Ah, que eu vi sua conta. Quer dizer, aí ele vai lá, baixa a espada na religião, baixa a espada no pecado, baixa a espada em raçatão. O cara vai ficar assim com ele. Tá entendendo? Então tem que ter pelo menos uma empresinha, pelo menos uma banquinha de revista, uma banquinha de jornal. Tem que vender sua aguinha no semáforo. Tem que vender sua frutinha na feira. Porque se você tiver um emprego, você não pode falar a verdade de algo, porque você coloca o seu emprego em risco e as suas contas que você tem que pagar todo mês em evidência. Que assim seja. Então muitos não gostam. Então que algo ele possa abrir as portas de empresa, não porta de emprego, mas porta de empresa
para os nossos servos, para os nossos irmãos, para os servos dele, para aqueles que servem a ele, para aqueles que abraçaram a ele, para aqueles que professam o nome dele, para que eles possam falar a verdade, doa a quem doer, goste de quem gostar, sem ameaçar, sem pôr em risco seu emprego, sem pôr em risco sua casa, sem pôr em risco seu aluguel, porque até quem mora de aluguel está sendo expulso da casa, mesmo pagando certinho, porque está falando a verdade de algo e está ofendendo os proprietários da casa. Então está complicado. Tá complicado servir algo na terra, tá complicado professar algo na terra, tá estreitando, tá piorando, vai piorar mais ainda, vai ficar mais estreito ainda. E que o Altíssimo Yahweh possa ter compaixão da nossa vida nessa live. Que assim seja. Forte abraço.